Vamos, então, iniciar a nossa entrevista. Nosso convidado de hoje à noite é o pastor Miguel Sebastião de Carvalho. Ele é pastor da Igreja Batista Bíblica da cidade de Campina Grande, primeira Igreja Batista Bíblica na cidade de Campina Grande, Paraíba. Ele é um dos pioneiros na obra batista bíblica aqui no estado da Paraíba. E, com certeza, o pastor Miguel estará nos agraciando com muitas informações, trazendo à tona coisas da sua história, coisas que Deus tem feito em sua vida e, com certeza, nos ensinando da palavra de Deus. Antes de mais nada, nós queremos que o pastor Miguel dê o seu boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando, as suas considerações iniciais, para, na sequência, iniciarmos o nosso bate-papo com esta figura tão importante no meio batista bíblico aqui do nosso estado e da região Nordeste. Boa noite, pastor Miguel. Boa noite, irmão. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito em poder estar com os irmãos, compartilhando desta fé maravilhosa que tem encontrado a Cristo como único e suficiente Salvador. É o meu regozijo, como diz o Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que Deus possa estar nos abençoando. Amém? Que Deus esteja abençoando a vida do nosso querido pastor. E as nossas entrevistas, elas são pensadas para 3 blocos de informações, três blocos nos quais cada um abordamos um tema específico. No primeiro bloco, normalmente nós questionamos, perguntamos aos nossos entrevistados como foi a sua vida, a sua juventude, como foi a sua infância, a sua vida, o que ocorreu para chegar até o Evangelho. Mas a nossa primeira pergunta é o seguinte: querido irmão e pastor Miguel, conte-nos um pouco da história do jovem Miguel. Fique à vontade para responder a esta pergunta, pastor. O jovem Miguel nasceu numa usina do distrito de Escada, Pernambuco. Eu sou pernambucano de nascimento e paraibano de coração. Eu estou radicado aqui há quase 50 anos e que Deus tem nos abençoado de tal maneira. Eu nasci na década de 50 e vivi uma vida como qualquer criança e adolescente, com grande dificuldade, até que migrei lá para um lugar chamado Cabo de Santo Agostinho. Passei lá, morei 2 anos, depois fui morar em Prazeres, que hoje é chamado Jaboatão dos Guararapes, né? E muita gente não sabe porque Jaboatão dos Guararapes, e eu morei em Prazeres, era porque Prazeres ia passar a cidade. Então, para Prazeres não passar a cidade, é inverteram. Eu disse, não, vai ser agora Jaboatão dos Guararapes. Isso é bastante curioso, que eu passei um bocado de tempo sem entender. Depois alguém me disse, não, isso pontuou. E depois eu estive uma época em que minha mãe queria que eu tivesse uma certa educação, uma formação, e conseguiu que eu ficasse interno em um colégio. Eu fiquei interno em 2 colégios. Depois, lá pela década de 60, saí de um e fugi de outro, e foi mesmo na época da Revolução de 64, eu fugi do Instituto de Pacas, mas eu não era da parte reformatória, era da parte mais branda da educação.
e isso fez com que eu ficasse um pouco desagregado. Agora, pois não? Então, os irmãos... Então, quando a idade de 12 anos, 13 anos, eu almejava ser cantor, ser compositor, e passei um bocado de tempo me envolvendo com essas coisas, com essa fantasia, a ponto de, quando estava com 18 anos, cheguei a compor algumas músicas e cheguei também a gravar numa coisa chamada acetático. Acetático era um produto que era usado nos estudos de rádios e que era como um disco de propaganda. Ele era de alumínio e tinha uma cobertura daquele verniz preto. Eu gravei através de um amigo meu, um grande sanfoneiro aqui do Nordeste, chamado Edinaldo, lá era sanfoneiro da Rádio Clube de Pernambuco, e a gente gravou um acetático, desse tamanho, bolacha, ó, tá aqui 70, rotação 78. Mas, graças a Deus, e nada que eu fazia, eu cheguei a cantar na Rádio Clube, em programa José Vasconcelos, cheguei a cantar na TV rodoviária, para que os irmãos tenham uma noção, era na época em que passava a novela Antônio Maria, na Rede Tupi. Os irmãos têm uma ideia, né? E dali eu fui tocando a vida e cheguei ao ponto de gravar, né, o CD, o cetático, mas nada tinha uma virtualidade, nada progredia. Até então que a minha mãe disse: meu filho, você já fez várias tentativas. E nesse dia a gente ia de caminho para Igaraçu, pela manhã. E ela disse: você precisa ser um crente. Eu disse: não, eu prefiro morrer. Olha, a minha santa ignorância, eu preciso morrer. Mas a Bíblia diz: se quereis que os homens façam, façais primeiro. Como ela também não era crente, pô. Isso aí como diz, né? Mateus 7, verso 12. Se vós quereis que os homens façam, façais primeiro. Mas logo no mês de julho de 1971, ela foi levada a Cristo como Salvador, e depois sobrou um pouquinho de responsabilidade para mim. Eu tive uma vida... Pronto. Pronto. Daqui a pouquinho nós vamos perguntar ao pastor exatamente como ocorreu a sua conversão, mas segura aí, não vamos tocar nesse assunto ainda. Jovem Miguel nasceu numa usina, esteve participando de colégios internos, não como infrator, mas como uma pessoa que queria melhor conhecimento da palavra de Deus, aliás, da palavra de Deus não, mas maior ascensão social. Se envolveu com a música, teve quase uma carreira iniciada como cantor, podemos dizer que teve oportunidades, afinal de contas, alguém que cantou nesse período histórico que ele cita, na Rádio Clube, a chamada Canhão do Nordeste, estava bem encaminhado, não é? Cantar, convidado por alguém que tinha um programa de auditório na Rádio Clube, era basicamente um cartão de visita para seguir carreira, mas assim o Senhor não o quis, não é? Assim o Senhor não o permitiu. Pastor Miguel, conte-nos um pouco sobre a sua conversão ao Evangelho Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como foi que o irmão chegou até Jesus Cristo? Aproveita, então,
fala um pouco do cenário que era a época, início da década de 70, como funcionava, como era feito o evangelismo, como a pregação do evangelho ocorria nesse período aqui no nosso país. Olha, irmão e amigos, a dificuldade sempre, e você não tem conhecimento, e o pior de tudo, não tem quem oriente as pessoas. Eu passei por algumas coisas de culto afro, de negócio de despacho, de macumba. Um amigo meu me deu apoio muito grande, e nessa loucura, e alguém me ensinou que eu deveria jogar terra do cemitério em cima da casa dele. Ah, que loucura! E pegar a terra do cemitério, 12 horas da noite, correr e jogar em cruz por cima da casa. Olha que idiotice. Porque se ele bebesse, tivesse chovendo e a terra bater em cima do telhado e ele botasse na boca, podia ofender ele, né? Agora, antes de tudo, podia ofender a mim, as minhas mãos poderiam ter pegado no germe, né? Mas veja o tamanho da ignorância das pessoas que não têm orientação. Jesus disse, é como ovelha que não tem pastor, não tem orientação às pessoas. Então, nessa vida, nessa incerteza, nessa insegurança, certa vez minha mãe já convertida e mandava eu ler a Bíblia. E eu achava que a Bíblia era o livro mais difícil. E quando você não conhece a Bíblia e vai ler, me parece que só cai no livro de Crônicas, primeiras Crônicas, Ezequiel, nas partes mais difíceis de compreender para o leigo. E eu lia o texto, qualquer texto da Bíblia para minha mãe, e dizendo que esse é um livro de louco. Eu era muito crítico concernente ao Evangelho, por pura ignorância. Eu era crítico. Quando as pessoas diziam que era salvo, eu dizia, mas é salvo, ia para o céu, da boca da onça. Eu era muito crítico, e alguém tinha que provar. Mas minha mãe fez um voto a Deus, e eu arrumei um serviço, e nesse serviço teve uma cruzada de literatura, cruzada evangelística lá no Geraldão, lá em Recife. Eu assisti aquela exposição da palavra de Deus, fui tocado naqueles cinco noites, no qual quem pregou foi o Nilson do Amaral Fanini, e depois dali eu continuei a frequentar a igreja até o ponto em que, dia 3 de outubro, eu fui chamado para ser uma pessoa salva, uma pessoa bendita de Cristo Jesus. Dia 3 de outubro de 1971. No dia 5 dia 3 de outubro de 1971. Aceitei a Cristo como Salvador. E tive também um apoio muito grande de um irmão chamado João Barbosa, que eu a tenho como meu pai na fé. E eu não tenho notícia dele há mais de 40 anos, nem dele, nem da família dele. Pois bem, nós temos aí relatos do pastor Miguel, enquanto jovem, e como foi que ele chegou ao Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus esteja o abençoando e o fortalecendo. Antes da próxima pergunta, eu quero registrar aqui que nós estamos tendo várias pessoas que estão participando aqui da nossa transmissão, e eu quero registrar algumas. Eu não sei se consigo falar em todas, mas vamos passar aqui por algumas delas. A irmã Luana Lima está nos acompanhando, a irmã Simone Azevedo está nos acompanhando, o irmão Evaldo Azevedo está nos acompanhando, a irmã Luciana Macedo Costa, que é irmã em Cristo e minha cunhada, esposa do pastor Walter, está nos acompanhando, o irmão Jusileno, o irmão Leno está nos acompanhando,
O irmão Ezequiel Almeida, lá na Bahia, está nos acompanhando. A irmã Francisca Jerônimo de Carvalho, minha sogra, está nos acompanhando. O pastor Walter em Esperança está nos acompanhando. Que Deus esteja abençoando a todos vocês e que estejam crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a irmã Lívia Xavier, que é ovelha do pastor Miguel, o irmão Eliseu Gino, lá no Crato, o irmão Marcial Rodrigues, aqui na cidade de Juazeirinho, o irmão Fabrício, lá em São Paulo, que Deus esteja o abençoando, ali na região de Mauá, esteja suprindo todas as suas necessidades e o ajudando a crescer em Cristo e a servir a Cristo ali. Também o irmão Rian, aqui da cidade de Soledade, a irmã Mônica Silvestre, lá do Juazeiro, a irmã Maria Sá, aqui de Soledade, o irmão Alberto, em Belo Horizonte, que Deus esteja abençoando a todos vocês. Também a irmã Darla, lá no Juazeiro, está acompanhando, que Deus esteja abençoando. Daqui a pouquinho nós traremos outra parcial de pessoas que estão nos acompanhando à distância. Aqui em Soledade, os irmãos aqui da igreja em peso estão acompanhando, que Deus esteja abençoando. Registrar ao irmão William, a irmã Fernanda, João Miguel, que Deus esteja abençoando a todos vocês, para a honra e glória de Deus. A minha filha Ana Rebeca aqui conosco, que Deus abençoe. A minha esposa, a irmã Suzana, que Deus esteja abençoando a cada um para a honra e glória do nosso bom Deus. Pastor Miguel, eu queria que o irmão confirmasse, estudando um pouco do seu perfil, tem uma informação seguinte, que a sua mãe, a irmã Natália de Carvalho, ela não sabia ler. E ia para a escola dominical, levava uma Bíblia, um caderno e um lápis. Na época, o irmão ainda não era convertido. Isso impactou, de certa forma, a sua vida, para que pudesse, mais adiante, crer em Jesus como Salvador pessoal? É verdade, irmão. A irmã Natália e meu filho, vamos para a igreja, vamos para a escola dominical. Ela não sabia nem do óleo. Ela saía de casa de 9 horas, e eu ficava na esquina da rua com o violão, tocando as músicas de Renato Serbucrepe. Olha que futuro. Voltava e perguntava, cadê o caderno? Cadê a lição? Ainda mais isso, né? Mas Deus foi muito maravilhoso. Me parece com o texto lá do capítulo 20, verso 7 de Jeremias. Jeremias diz, iludido fiquei, mas tu fosse mais forte do que eu. Então, Deus é quem salva o homem, que pega o homem. Enquanto eu ficava tocando violão, aí a minha mãe ia, até o ponto em que eu fui... Um dia eu vou ver que negócio é esse. Eu ia assistir o jogo, era 8h45 naquela época, passava-se o jogo, e se eu ficasse em casa, eu ia dormir. Aí eu usei de astúcia. Eu disse, vai para a igreja, termina 8h30. Eu fui. Se terminar antes, então era 15 minutos lá para casa, aí fui para a igreja, cheguei lá, ninguém gritou, graças a Deus, né? Era a igreja mesmo, a igreja que grita não é igreja, é centro de treinamento de aboiador e vaqueiro. É grita aí, não. Igreja não é para gritar, é para glorificar a Deus. Fazer tudo com ordem e decência. Capítulo 14, verso 40. Então, voltei a assistir o jogo. Mas ao ponto de que eu fui me envolvendo com a palavra de Deus, Deus foi atuando na minha vida. Maravilhoso, irmãos, a gente poder ver isso. Veja só, a mãe do pastor Miguel, a irmã Natália, não sabia ler, ela não sabia escrever, mas ela seguia sempre aos domingos de manhã, munida de Bíblia, munida de caderno e lápis para a escola dominical. Podemos dizer que o pastor Miguel era um jovem meio que rebelde. Olha só, ele ficava na esquina tocando violão, essa coisa toda, certo? Mas aquele comportamento singelo, simples de sua mãe, indo para a escola dominical,
fez com que o coração dele fosse tocado pela palavra de Deus, pelo testemunho da irmã. Então, senhores pais, prestem atenção na importância de estarmos indo à escola dominical, de estarmos não levando os nossos filhos e deixando lá, mas ficando com eles, participando ativamente da escola bíblica dominical. Que Deus esteja abençoando a esse testemunho e que pessoas possam serem movidos por esse exemplo a frequentarem a escola dominical de uma igreja batista, bíblica, fundamentalista, independente, separada. Deus esteja abençoando o nosso querido pastor Miguel. Eu vou registrar mais o nome de algumas pessoas que estão conosco. A irmã Valdenira, esposa do irmão Hélio, que foi nosso entrevistado semana passada, está conosco aqui. O irmão José Vieira Silva Macedo está conosco. O pastor Genilson está conosco. A irmã Cleide Rodrigues está conosco. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Irmãos, é muito importante a sua participação, o seu comentário. Você faz com que a transmissão chegue até outras pessoas. Mas é muito importante que você compartilhe essa transmissão, que você colabore com a propagação do Evangelho, fazendo com que a mesma chegue a outras pessoas para a honra e glória do nosso bom Deus. Nós vamos para a última pergunta do nosso primeiro bloco, ao pastor Miguel, que é exatamente o seguinte: como deu-se a vinda do pastor Miguel? Como ocorreu? O pastor Miguel saiu lá de Pernambuco, ele já disse aí que é pernambucano de nascimento, paraibano de coração. Como foi que ocorreu essa vinda dele para a Paraíba, e que ele fale um pouquinho também de como veio a conhecer e a casar com a irmã Francisca. Pastor Miguel, fique à vontade para responder mais essa pergunta. Olha, eu pretendia ir para São Paulo, como fui, né, para São Paulo, e de lá ir para mais longe. Mas antes de ir para São Paulo, eu vim visitar um irmão, que era o meu pai na fé, que trabalhava na Rede Ferroviária do Nordeste, lá em São Domingo. E tem um irmãozinho de saudosa memória, irmão Juranide, e ele me chamou para passar 8 dias na casa dele. Eu fui 4 dias, coisa assim. E desses 4 dias foram 4 meses. Nesse intervalo aí de 4 meses, eu conheci uma jovem chamada Francisca Jerônimo Lopes, atual minha esposa, que é uma benção que Deus me deu. E hoje nós já estamos completar 45 anos de vida conjugal. Tem sido uma bênção na minha vida, no meu ministério, depende muito dela. Deus primeiro, e o apoio dela tem que... É ela que sofre as aflições, né? Os embates, é a mulher que está ali dando aquele sustentáculo. Como diz lá, quem acha uma mulher achou uma coisa boa e alcançou benevolência do Senhor. Lá de capítulo 18 de Provérbios, né? Benevolência, entendeu? E entre as quais desse relacionamento, dessa vida conjugal, temos 4 filhos. Entre os 4 filhos temos netos. Estou completando agora 9 netos, né? 3 de César, 3 de Laodiceia, 2 de Anísio e Susana, e agora 1 de Levi e Simone, né? Que estão esperando aí o novo neto, e tem sido uma bênção. São bênçãos maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Amém. Que Deus esteja abençoando. Chegando agora aqui na nossa transmissão, a irmã Simone Alencar Costa Sá, lá do Juazeiro, que Deus esteja abençoando e suprindo as necessidades. Também a irmã Edilândia conosco, que Deus esteja abençoando a todos os amados irmãos e os fazendo crescer na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Miguel, vamos entrar agora no nosso segundo bloco, num bloco mais voltado para o trabalho ministerial, para como foi, digamos assim, a sua preparação, o seu chamado para se tornar um pregador do Evangelho Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a nossa primeira pergunta nesse bloco é como ocorreu o seu preparo para se tornar um pregador do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Há muito tempo Deus tocou na minha vida em um chamamento missionário lá na sede do esporte, numa conferência da Convenção Batista Brasileira, né? E o pregador falava que o Cristo que não tinha mão, que a mão seria as nossas mãos, nós seríamos seus braços para introduzir o Evangelho. E isso ficou adormecido lá em 73. E depois de tudo isso, a igreja que eu frequentava não tinha tanto apoio para o jovem e para os pregadores, e isso fez com que eu me deslocasse para aprender mais de Bíblia num lugar chamado Igreja de Todos. Olha, Igreja de Todos. Era situada lá na rua Praça Joaquim Nabuco, lá literatura evangélica, que tinha estudo e culto. Um dia sim, outro não. E eu era um assíduo desses estudos. Teve um dos estudos foi com o Jorge Tai, ele falando sobre a família, e eu olhava para um amigo, um irmão, dizia, olha, se salvação vier através de criação de filhos, nós estamos perdidos. Porque era um trabalho interdenominacional. Eu passei muito por esse trabalho, por essa dificuldade, porque falta de um apoio, Então, com isso fez com que, chegando em Campina Grande, eu participei de uma igreja pentecostal, passei ainda 1 ano, do qual colhi como fruto a nossa irmã Francisca, que hoje é minha esposa, do qual saímos de lá, tivemos conhecimento do pastor Luiz, e isso depois de sair da igreja pentecostal, aí fui para a igreja batista fundamentalista. Tive um grande apoio lá, muitos irmãos, e conheci o irmão Hélio antes dele ir para o Canadá, e o irmão Hélio já tinha uma aproximação com o meu sogro, que meu sogro também era funcionário do Denox. E, enfim, isso levou a uma dificuldade muito grande. Eu tive que catar muitas coisas, por exemplo, ser um ouvinte da Rádio Transmundial, logo na década de 70. Era muito ruim a transmissão, se sintonizava 5 minutos e depois ia embora, ele voltava, que era transmitido de Bonaire, na Antilhas Holandesas, era uma dificuldade. Hoje não, hoje a gente escuta meio-dia, qualquer hora, então é uma beleza. E isso eu tive que me esmerar de estudar, de pesquisar, e até hoje continuo estudando e pesquisando, porque não é fácil nesse mundo de desinformação bíblica. Então, hoje, nós precisamos evangelizar. A gente precisa, não é trazer à tona os pecados das pessoas, mas precisamos falar do amor de Deus por essas pessoas. Mostrar que nós já nascemos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós já fomos gerados lá no útero da nossa mãe, já saímos de lá inimigo. Entendeu? Já saímos de lá inimigo. Então,
o que acontece, enquanto nós somos inocentes, 2 anos, 3 anos, nós somos inocentes, depois a gente começa a se mexer, a querer dar asa à nossa imaginação. E essa imaginação é fora do comum. Então, a gente precisa ensinar as pessoas. Precisa dizer, como disse o irmão pastor Anísio, né? Anísio disse que não precisamos tanger os filhos, soltar os filhos na igreja. A gente tem que chamar os filhos para a igreja. Vamos à igreja, não é ir à igreja, é vamos à igreja. Porque lá nós iremos estudar a palavra de Deus, vamos ter comunhão. Esse arranjo que nós estamos fazendo hoje é bom, mas não é essencial. O essencial é o tete-a-tete, a pele, o sentido do falar, do agir, a comunhão plena com Deus, cantarmos juntos, orarmos juntos. Amém. Como nós podemos perceber aí, o pastor Miguel foi salvo em uma igreja batista da Convenção Brasileira, passou algum curto período em uma igreja pentecostal, isso deve-se àquela máxima comum há tempos atrás, os irmãos pentecostais estão errados, né? Os nossos irmãos, algumas igrejas da Convenção têm essa mania de dizer isso. Então, o pastor Miguel passou por esse processo, teve uma dificuldade de informação. Ele cita um professor, Jorge Tais, que foi um dos fundadores do Palavra da Vida aqui no Nordeste, não é isso? O pastor pode confirmar isso. Jorge Tais foi um dos fundadores do Palavra da Vida aqui no Nordeste, não é isso? Sim, sim, sim. E ele era um desses coordenadores desse instituto aí que o irmão pastor Miguel estudou. Mas, finalmente, o pastor Miguel relata no seu testemunho que chegou em Campina Grande a uma igreja fundamentalista, uma igreja batista fundamentalista, igreja essa que começou na casa do irmão Hélio de Menezes, certo? Ele falou sobre essa igreja, eu, posteriormente, fui alcançado pelo Evangelho e fui membro desta igreja, fui batizado nesta igreja, e, infelizmente, nos meados da década de 1990, a igreja naufragou na fé e hoje não representa mais uma igreja batista e fundamentalista. Mas ela foi importante para que o pastor Miguel fizesse o caminho completo em relação à sã doutrina. Que Deus esteja abençoando o pastor Miguel nesse importante testemunho. Hoje, irmãos, nós temos tudo em nossas mãos. Nós temos sites com informações, nós temos aí o Sola Escritura, com uma quantidade imensa de material. Nós temos páginas no YouTube com mensagens, com ensinos. Nós temos o Instituto Batista Bíblico Fundamentalista, com uma formação completa, inteiramente gratuito, e na internet, você não precisa sair de casa. Hoje há muito conteúdo. Nós temos a nossa BBF Rádio, né? A rádio toca mensagens espirituais o dia inteiro e pregação da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos muita coisa. Não é como o pastor Miguel relata, a dificuldade que ele passou, as dificuldades que ele passou até chegar no norte da palavra do nosso Deus. Pastor Miguel, vamos falar um pouquinho sobre evangelismo. Suas experiências na sua época da Igreja Batista fundamentalista em Campina Grande, no que diz respeito ao evangelismo. Quando eu me tornei membro daquela igreja, o pessoal falava de uma velha guarda que tinha passado por lá, citava o pastor Miguel, Alírio, Isidro e outros, que de certa forma influenciavam a mocidade porque faziam um evangelismo. Fale um pouco sobre essa fase da sua vida, fazendo evangelismo com estes outros irmãos, levando o evangelho em Campina Grande e região. Foi um tempo muito, muito salutar, né? Muitas vezes eu saía no sábado, lá de Campina Grande, daqui de Campina Grande, ia mais os irmãos e voltava no domingo.
evangelizando aqui em redor de Campina, no lugar chamado Deus Velho, de me perder, né? Teve uma noite que a gente saiu de 5, a gente foi para Boi Velho, saltando do ônibus, era 5 horas da tarde, e deu uma chuvada, a gente andou 2 horas e saiu no mesmo lugar. E até hoje eu quero descobrir como foi que a gente passou pela plantação de agave no escuro e não fomos atingidos em nada. Rodemos, saímos com 2 horas, saímos no mesmo lugar, porque de uma hora para outra escureceu, choveu, fechou o tempo. E muitos lugares, muita coisa, uma determinada fazenda como esta, o homem tentou nos expulsar da fazenda porque a gente estava pregando o evangelho. E ele disse que eu não deveria estar, nós não deveríamos estar ali falando, que ele não queria esse tipo de gente. Isso na década de 80, entendeu? Então, as dificuldades de pregar o evangelho é bom. Nós começamos um trabalho lá no chamado Buraco da Gia, que hoje é Rosa Mística, lá detrás, aqui em Campinas, detrás do quartel do quartel do Exército, e de lá saíram, por exemplo, o nosso irmão Genilson, que não é o Genilson agora do Jeremias, é o Genilson, irmão de Genário, do qual nós fizemos parte do evangelismo dessa família, da sua família, e foram muitas pessoas para fundamentalista através desse trabalho que começamos com a mocidade, eu, o irmão Naldo e outros irmãos, Alírio, e foi um trabalho muito próspero, e a gente foi tão maravilhoso que hoje nós temos grande fruto desse trabalho, né? Com dificuldade, mas estamos na luta. Pois bem, que maravilha, né? Então, os irmãos, na época, com grande dificuldade, saíam e levavam o evangelho até outros lugares, mas eu queria que o irmão falasse um pouco mais sobre uma experiência que teve aqui no município vizinho à Soledade, no município de São Vicente do Seridó. Que o irmão falasse um pouquinho de como foi as primeiras pregações do Evangelho em São Vicente do Seridó, aqui próximo à Soledade. Irmão, tanto trabalho, tanta maravilha que a gente se esquece. A gente saltava lá em São Vicente do Seridó e ia para um lugar chamado Largamar. Mas a gente saía de manhã, de 8 horas, chegava lá às 12 horas, porque a gente saía pregando o evangelho em todas as casas, testemunhando. E uma dessas viagens nossas foi interessante. De noite, era um colégio que tem lá em Largamar, 2 salas, e uma sala que foi cedida, a gente não tinha cadeira. Mas encheu, tinha muita gente. A gente pegou a cadeira de outra sala e quando a gente estava bem animado assim, chegou um sujeito e jogou uma bomba na porta. E a bomba ficou debaixo do pé do homem. E eu fui avisar, o homem foi pior, que o homem chutou para o meu lado. Do jeito que eu tenho medo de fogo, eu quase subia pelas paredes. Mas foi um pipoco tão grande que causou uma comoção, uma revolta tão grande nesse local, e eu tive que apaziguar a ira das pessoas, porque as pessoas queriam saber quem era que fez isso. Eu digo, não precisa saber, Deus abençoe, não precisa, esquece, Deus abençoe. É melhor ele tivesse pegado a bomba, engolido, mas já que ele não fez isso, ele jogou. E no dia seguinte, de manhã, a gente foi bater na casa do tal rapaz sem saber que era o homem que tinha mandado jogar a bomba lá dentro. E também, de manhã, no dia seguinte, nesse episódio, foi no sábado à noite, aí encontramos um cidadão, a gente deu um folheto a ele,
E passando um mês depois, eu me encontrei com esse cidadão, eu nem conhecia ele. Ele chamava-se Enoque. Eu estava deitado, assim, na beira do caminho, os irmãos, tudo, de um negócio de 1h da tarde, e ele chegou e eu fui dar um folheto a ele, ele estava na bicicleta. Eu dei o folheto a ele, sabe o que ele disse? Ele disse, se eu der uma tapa na sua cara, o que é que os outros vão fazer? Eu era o mais franzino do grupo, né? Era eu, Lélio, Naldo da Safona, e tinha mais outro, parece um chamado Chico. Eu era um magrinho, né? Então ele disse, se eu der uma tapa na sua cara, como é que você... O que é que os outros vão fazer? Eu digo, não, pela sua educação, pelo seu caráter, pela sua nobreza, jamais eu vou esperar isso de você. E abrindo a Bíblia, quando chegou lá em João 8:44, diz aqui, vós tem por pai o diabo, querer satisfazer o desejo do vosso coração. Aí, nessa hora, eu senti a pele arder, sabe? Aí ele olhou para mim e perguntou, quem é o líder, quem é o pastor? Eu digo, não, aqui não se trata de pastor, aqui não, é você. E ele disse, não tem problema não. Aí botou a mão no bolso e tirou um folhetinho. Qual o caminho certo? Caminho certo para a salvação. É aqui que você me deu. Foi exatamente da vez da bomba lá que o cabo soltou, né? Então, Pois bem. e muitas coisas lá em Lagamar, tinha um cidadão que era muito religioso. Eu fui para a casa dele e disse, ele vai te expulsar. E cheguei lá, fui tão bem recebido que eu me sentei lá num banco muito simples, muito aconchegante, e ele disse, Vossa Reverendíssima, que bicho é esse? Eu olhei para debaixo do banco para ver onde é que estava esse bicho, mas era o símbolo religioso daquele homem, e aquele homem foi à noite lá para o culto e se converteu, lá para cá não tive mais informação nem dele nem da família dele, gostaria de ter. Então, Deus opera de uma maneira diferente. Hoje está tudo mudado. Eu estou falando da década, da década de 80, já no finalzinho. Então, é complicado. Mas Deus é maravilhoso. Né? O trabalho foi semeado lá em Lagamar. E eu me lembro que, quando eu voltei, numa das tardes, voltamos andando mais de 1 hora no sol quente, e chegamos lá, tinha um bocado de gente lá na calçada, e o Exílio perguntou, o que é que a gente vai fazer? Não, a gente vai evangelizar. Esse aí distribuiu folheto, o Exílio. Quando terminou, chegou, tinha um jovem com 2 meninas assim, abraçadas, de camiseta regata, assim. Eu dei o folheto, medite que pode mudar o da sua alma e pode dar certeza de salvação, se você quiser. Aí ele foi citar a música de Pepeu Gomes, Sou Menino e Feminino. Aí eu disse, não, ele está vendendo o peixe dele. Ele está vendendo o peixe dele, seu feminino e feminino, não. O evangelho é coisa interessante. Aí, graças a Deus, que preguei o evangelho para ele, preguei para as pessoas, falando não do predicado, mas do sujeito das pessoas. Não precisa, vamos botar aqui um recorré com uma zabumba para chamar a atenção. Não, o evangelho é no poder da palavra, é no cântico espiritual. Não é para trazer ninguém para se adaptar ao espaço de tempo. Não, o evangelho é o poder de Deus. Romanos 1:16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa maravilha que a gente tem que confrontar com as pessoas.
Que Deus continue abençoando o pastor, bons testemunhos. Ele citou algumas pessoas que fizeram parte desse processo aí de evangelismo, que eram da antiga Igreja Batista Fundamentalista. Entre eles, nós temos alguns pastores, né? O próprio pastor Miguel, o Lelo, que é pastor no Acre, Genilson Souto, que é pastor na Bahia, Naldo Sanfoneiro aí na zona rural de Campina Grande. Ou seja, pessoas que se dedicaram, que Deus tem usado, uns de uma forma mais apegada a essa doutrina, mas que foram pessoas que foram usadas por Deus para levar o evangelho até outras pessoas. Registrar que está conosco a irmã Deilma Souto, aqui de Soledade, a Arena Jordânia, o irmão Eduardo, a irmã Dena, lá na Bahia, o irmão Everaldo Vieira, em Campina Grande, Maria de Fátima Carvalho, que é a mãe da irmã Fernanda, e também conosco aqui o irmão Antônio Alves. Que Deus esteja abençoando a sua vida e fazendo crescer na graça e no conhecimento do Evangelho Santo e Eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltando às nossas perguntas ao pastor Miguel, nós queremos perguntar. O pastor Miguel, ele tem algumas frases de efeito, só que uma ele repete mais, certo? E as pessoas sempre perguntam o que significa a expressão bolou, caixinha de fósforo. Bolou, caixinha de fósforo. Significa isso, pastor Miguel? Atrás do vento, que não tem efeito de continuidade, ela é quadrada, ela não tem como deslizar. Então, muitas vezes é esquecer aquilo que você está querendo garimpar. Porque o que devemos garimpar mesmo é na semeadura do Evangelho de Cristo. Entendeu? Então, é interessante que a gente possa, né? É como dizer, miolo de pote. Então, é o quê? Um evento. Miolo de pote é uma expressão também bastante usada e que as pessoas precisam também de entendimento. O Evangelho não, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é aquilo que transforma o homem. Quando começamos aqui o trabalho batista bíblico de fundamentalista, hoje, eu me lembro que discutindo com o nosso irmão pastor Anísio, e Anísio disse, Miguel, vamos abrir um trabalho lá em Pato, independente para chegar ali em São José da Mata, se lembra? Nós não temos nem dinheiro para chegar em São José da Mata, né? E hoje, graças a Deus, começando devagarzinho, como disse, lembra esperei com paciência no Senhor, Salmo 40, e ele ouviu o meu clamor, ouviu os clamores, né? E Deus me abençoou, tem nos abençoado de maneira tal que, através da Igreja Solidade, já estamos lá em Moçambique, né? Para quem não esperava chegar. Pois bem, pastor Miguel tem servido a Cristo com alegria, com determinação, tem sido um bom companheiro no combate do Evangelho, no combate na causa do Evangelho, na causa da sã doutrina, e nós rogamos àqueles que nos acompanham que estejam orando pela vida e pelo ministério do nosso querido pastor Miguel. Pastor Miguel, qual o versículo ou os versículos da sua vida? Quais são, assim, aqueles textos que o irmão tem um apego, que está sempre presente nos momentos de alegria, de dificuldade, o irmão possa compartilhar com os que estão nos acompanhando? São muitos, né? Eu gosto muito do Salmo 40, eu gosto muito do que diz Paulo ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Né? E ele
que ele é riquíssimo para guardar o nosso. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito. O Salmo 56, verso 11. Em Deus tenho posto a minha confiança. Esperei com paciência. Tem aquele texto que diz, eu me lembro da nossa irmã de saudosa memória, irmã Geni, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ela dizia, ô Miguel, Walter Figueiredo, olha aquele texto, bate. Walter, pastor Walter, quando era descrente, eita, ele dizia para a irmã Geni, Miguel tem um texto de bate, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combater. E, ultimamente, nós tivemos um embate muito grande, mas Deus nos abençoou. O nosso irmão Levi foi acometido com a Covid, né? Ficou internado, passou 14 dias internado, 8 entubado, e foi uma aflição muito grande. E eu gostava de citar, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tem que agradecer a Deus por tudo isso, pelos irmãos, pelo nosso irmão aí, pastor Anísio, que nos apoiou bastante, junto com a minha filha Suzana, e que se instalaram aqui dentro de casa. Olha, foi um momento, eu não sei, que Deus usou bastante o pastor para nos orientar e nos consolar aqui. A gente ria e chorava junto, e foi um tempo de aflição muito grande, de ter os netos e os filhos, e a você, meu genro, muito grato por isso. E como eu disse no texto, que Deus, esse meu filho estava morto, reviveu, foi perdido, né? Estava perdido e foi achado. Então, ele estava indo, mas Deus disse, não, volta, e está trazendo mais outro de volta, né? Que é o meu neto, né? O filho de Levi, e Simone. O Simone disse que quando o texto dizia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, disse, pronto, já pode morrer. Não morreu, não, está vivo. Está aqui, é o Levi. Graças a Deus. Eu agradeço as orações dos irmãos, todos que oraram, que Deus abençoe. Foi uma aflição muito grande, irmãos, não dá para contar. Eu e minha esposa junto, unidos. É por isso que a gente tem que estar junto, orando, compartilhando a palavra de Deus, examinando a Bíblia como ela é. Crente, primeira coisa, a gente tem que ser salvo em Cristo Jesus. Depois de salvo, você tem que ter uma igreja bíblica fundada por Cristo, que a maior ignorância de todos os tempos é as pessoas querer dizer que Jesus não fez igreja nem botou nome. Não é conversa, rapaz. Como é que ele não tinha igreja se ele tinha tesoureiro? E tem alguns que são contra a igreja e contra a contribuição, né? E dizem que são a favor de Cristo. É complexo. Pastor Miguel, nós vivemos hoje, no meio chamado de batista fundamentalista, muitas mudanças que findam matando algumas igrejas, enfraquecendo outras, enfraquecendo como um todo o movimento batista fundamentalista. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. O que é que o senhor acha, qual a sua posição, qual a sua opinião em relação às mudanças que ocorrem nas igrejas? E nós vamos começar lhe perguntando o que o senhor, como o senhor vê esse movimento de música cristã contemporânea no meio das igrejas. Essa música que tem uma grande similitude com a música do mundo, e elas têm tomado conta de muitas igrejas.
qual a posição do pastor em relação a isso? A pessoa diz que é para atrair o jovem, mas o jovem não deve ser atraído. Eu não posso conquistar o jovem com a música do mundo que ele é acostumado. Então, não vou atrair, eu vou adaptar ele ao sistema. Quando você canta música boa, música... O cantor cristão tem 581 hinos. Desses 581, você pega 200, joga no mato e ainda vai ficar 300 que você não canta todos os dias isso. A faceta dos hinos que inspiraram, hinos que contagiam. Não é para pegar um reco-reco, um zabumba e um negócio dessa. Não, para dançar, você tem muito lugar aí para dançar. Aqui tem um Parque do Povo que é um lugar. Para quem gosta, é um lugar bom de dançar. Não precisa querer dançar no nome de Cristo. Não é isso. Mas eu vou dançar como Davi dançou. Meu amigo, Davi dançou seminu. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6. Davi dançou seminu. E a mulher dele disse, tu tá como qualquer vadio que fica indecente no meio do povo. Olha, gente, o Novo Testamento tem música sem acompanhamento. Jesus cantou lá em capítulo 26, versos 26 a 29, a 30 de Mateus. Lá no capítulo 2 de Hebreus, cantou com seus irmãos. Não precisa reco-reco. Isso é apelação. Não, mas a igreja é fria. Cante com andamento adequado. Não é preciso, tem que botar uma zabumba, Não, você vai fazer o quê, meu amigo? Isso não é canto espiritual. Isso não vai inspirar ninguém. Isso, como dizia, ou diz o pastor George, esses cantos alegram a carne, incentivam o coração, mas não acrescenta nada no espírito. Paulo diz, eu canto com entendimento. Coríntios, capítulo 14, verso 15. 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então tem que cantar. Não se deve... Na minha casa, quando nasce uma criança, é os pais que designam a alimentação para ela. E ela não pergunta, criança, tu queres que tipo de leite? Não. Nasceu, é os pais que designam. A igreja tem que designar a música para os seus membros e congregados e os seus visitantes, para que eles saibam que está numa congregação de louvor a Deus e não numa parte da sociedade e do mundo. Como é isso? Alguém já na década de 80, ou na década... Raul Seixas disse que o rock era o pai do... O diabo era o pai do rock. E ele tem uma música que diz... O diabo é o pai do rock. Aí apareceu um engraçadinho e disse, eu vou orar para abençoar para o rock ser de Jesus. Acredite se quiser. Acredite se quiser, né? E é assim, é. O diabo é o pai do rock. Não, mas vamos orar para transformar o rock. E é assim agora. Pois é. Pastor, o senhor acredita em ministério de coreografia numa igreja batista fundamentalista? O que é que o pastor diz a respeito disso? Deve ser uma igreja afundamentalista, porque fundamentalista é base sólida, não é emoção. Quiser, a não ser que, como falei aqui lá no capítulo 6 de 2 Samuel, tem lá Davi bailando. Mas ele não estava na igreja, ele não estava no templo, ele estava esperando a arca. Ele foi tomado pelo impulso e saiu pulando lá, feito
como diz a esposa, feito um vadio. Isso não é regra. Paulo escreve à Igreja Batista de Corinto, de Romanos, capítulo 12, rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Duas coisas que, quando eu me lembro, eu sinto um pavor. É quando eu tinha 18 anos, eu voltei à minha terra natal e eu fui tomar um banho na barragem. E eu pensei em dar um frecheiro na barragem. E no meio do caminho, eu mudei o pensamento. Deus mudou meu pensamento. Eu caí em pé. E afundei 1 metro. Foi uma pancada na canela que até hoje eu estou me lembrando da pancada. Isso foi em 68. Essa foi a coisa. Segunda coisa, foi assim que eu me converti, eu inventei de fazer um hino. Fui ser compositor. E comecei a cantar. E entreguei lá numa igreja, e o cara da igreja disse que os irmãos cantaram de prazer e a vitória de Santo Antônio e vice-versa, e acharam que foi bom. E quando eu descobri que a música era plágio, até hoje, quando me falo, eu me arrepio. Eu tenho pavor. Por quê? Eu peguei a música do mundo e botei a letra de Deus. E aí? Como é que pode? A música diz assim: chega de sofrer, chega de chorar. Jesus morreu na cruz para me salvar. Mas é em cima de a música Mamãe eu quero mamar. Quer dizer, eu tenho esse sentimento que eu não posso pegar as coisas do mundo e somente vamos molhar aqui, passar uma maquiagemzinha, não. Igreja, fazer coreografia, não. Tá brincando, rapaz. Vai se converter, não existe essa coisa. Isso é a carnalidade crescente, constante, falta de análise bíblica. No Velho Testamento, lá no Salmo 47, verso 7, de cantar com inteligência. O primeiro versículo, bater palma todos os povos. Mas as pessoas só acham que é para bater palma. Mas não acham que é cantar com Salmo 47. Não tem essa coisa, essa liberdade. Eu me lembro do texto lá de Oséias, se tu errar, queres pecar, não te faça culpado, Judá. Se tu quer dançar, não bota culpa na igreja. É para atrair. Gente tem que ser atraído pela morte de Cristo no Calvário. Foi Jesus que disse, João 12, verso 32. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Foi Jesus. A pessoa tem que ir para a igreja atraída por Cristo. Eu vou para a igreja atraído para arrumar um emprego. Eu vou arrumar uma cesta básica. Mas isso é outra coisa. Igreja é para pregar o santo e bendito evangelho. Não é para fazer essas... Agora, se prega o santo e bendito evangelho, que há uma transformação de dentro para fora. Amém, amém. Aí eu já estou velhinho para não estar me requebrando, né? Bem, belíssima resposta. Mais uma pergunta, ainda na linha de doutrina. Como tem ocorrido inovações na parte de músicas e de outras... nós também temos vivido, no presente momento, mudanças naquilo que é imutável, a palavra de Deus. E nós vamos perguntar algo ao pastor em relação a isso. Qual a posição dele em relação às Bíblias modernas? Antes de registrar aqui a presença de Manassés Gomes, o César, que foi citado aqui pelo pastor, ele é filho do pastor Miguel, a presença do irmão José Carlos, lá em João Pessoa, e também a presença da família Ferraz, através da irmã Agnes e Anaína Ferraz, aqui no sertão, né, do Pernambuco, ali em Serra Talhada. Que Deus esteja os abençoando poderosamente. Pastor Miguel, Bíblias modernas, qual a sua posição
em relação às moderninhas, às modificações que têm ocorrido no texto sagrado, que tem sido imposta no texto sagrado por algumas casas publicadoras, e essas versões modernas, elas têm, de certa forma, chegado em todos os lugares. Qual a sua posição em relação a isso? Olha, a minha posição, a posição de todas as pessoas que lêem a Bíblia, é entender que tem Bíblia e pedaço de Bíblia. Bíblia e pedaço de Bíblia. Bíblia que tira a onisciência de Jesus. Isso não é Bíblia. O texto mais tocante é o capítulo 3 de João, verso 13, que diz: Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem, que desceu do céu e está no céu. Então, a maior parte da Bíblia diz: Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem, que desceu do céu. Ele está falando com Nicodemos. Até que prova o contrário, Nicodemos estava na terra. Nicodemos não estava lá no céu. É uma exortação à onisciência de Jesus. Então, as pessoas... Deixa eu ver aqui o texto. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E as pessoas pegam metade desse texto e diz assim: as pessoas que morreram não estão no céu, porque a Bíblia, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Meu nobre amigo, meu dileto irmão, o texto está falando da onisciência de Jesus. E o texto está falando antes da morte de Cristo. E a morte de Cristo só foi aberta quando Cristo morreu no Calvário. Está consumado. Está consumado. Está feito. Plenamente feito. Então, ali, Jesus clamou: em tua mão entrego o meu espírito. Morreu. Ali. A salvação foi aberta para todos que aceita Cristo como Salvador. Aí, então, as pessoas pegam esse texto, foi antes do Calvário, não foi depois do Calvário. Então, as Bíblias... Parece que nós tivemos aí um pequeno problema com a transmissão do pastor Miguel. Ele vinha demonstrando que as Bíblias modernas não são Bíblias, e sim pedaços de Bíblia, coisa que eu concordo plenamente com a posição do pastor Miguel em relação a isso. Aqui no Brasil, nós temos a Almeida Corrigida Fiel, nós temos agora um lançamento recente, a King James Fiel, King James 611, e estamos aguardando o lançamento da LTT, que deve ocorrer agora no mês de maio. Então, tome cuidado com a Bíblia que você está usando, pois ela pode não ser uma Bíblia completa, ela pode ser um pedaço de Bíblia. Agora, nenhum problema com um pedaço de Bíblia, desde que ele seja do texto tradicional. Se você só tem um livro da Bíblia, você leia, ele é do texto tradicional, você tem Bíblia. Agora, o que tem acontecido, que foi bem posto pelo pastor Miguel, é que existe Bíblias que estão tirando a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As modificações nas Bíblias modernas, elas não são por acaso, elas têm um propósito. Elas têm um propósito, e esse propósito é denegrir, tirar a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tenhamos muito cuidado com isso. Você que está nos acompanhando, se tem uma das Bíblias modernas, deixa essa Bíblia de lado. Não vai dar a ninguém, não. Simplesmente a aposente é a mesma. Certo? Deixa de lado, compra uma Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ou espera a LTT, compra a Almeida Corrigida Fiel, compra a LTT, compra a King James Fiel,
e você vai ter uma Bíblia, certo? De preferência, tenha as três, mantenha as três, para poder, então, estar bem servido da palavra de Deus e crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça disso. Não esqueça isso, certo? Não é toda a Bíblia que é a palavra de Deus. Tem algumas Bíblias que são adulteração da palavra de Deus. Não queira em sua casa, não queira em sua igreja, não queira no seio da sua família uma Bíblia falsificada. Não queira uma Bíblia falsificada. Nós somos sabedores que desde o princípio o diabo tem falsificado a palavra de Deus, é o seu trabalho, mas cabe a nós crentes a ficarmos firmes numa posição de que nós temos uma Bíblia. Eu sempre falo no púlpito da nossa igreja que nós temos uma Bíblia, a nossa querida Almeida Corrigida Fiel. Essa é a mais conhecida, a mais antiga Bíblia que nós temos sendo publicada aqui no Brasil. Recentemente, como eu citei, nós tivemos o lançamento da King James Fiel e aguardamos com muita ansiedade, com muito desejo, a publicação da LTT, que deve ocorrer ainda nesse primeiro semestre do ano. Que Deus esteja abençoando e fazendo com que a mesma chegue até a mão dos nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Vamos registrar também aqui, chegando a presença aqui na nossa transmissão, o irmão José dos Santos de Almeida, lá da Bahia também, que Deus esteja o abençoando, fortalecendo e fazendo crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus o fortaleça, que Deus fortaleça a todos os que estão nos acompanhando. Nós estamos tendo um problemazinho aqui com a transmissão do pastor Miguel, estamos aguardando. Ele deve estar retornando a qualquer momento para a gente continuarmos com a nossa entrevista e chegarmos, assim, à conclusão da mesma, certo? Estamos trabalhando para buscar a resolução desse problema, dizendo que na próxima sexta-feira nós vamos ter aqui conosco o pastor Walter Costa, da cidade de Esperança, o pastor da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista da cidade de Esperança, e nós vamos estar fazendo esse trabalho de perguntas e respostas. De hoje a 15 dias, nós vamos convidar o irmão William Santos para tratarmos do assunto mais voltado à defesa do texto sagrado. Vai ser uma entrevista mais técnica, não vai ser uma entrevista com temas variados, como estamos fazendo com o pastor Miguel e que faremos com o pastor Walter, mas vamos procurar fazer uma entrevista mais técnica, uma entrevista com o conteúdo mais técnico. Pedimos aos irmãos que estejam orando desde já em relação a isso, para que essas duas próximas sextas-feiras sejam bem abençoadas, que as mensagens transmitidas por meio da entrevista sejam para a honra e glória de Deus e para a edificação dos amados que estão nos acompanhando para a honra e glória do nosso bom Deus. Vamos ver aí se o irmão que está mediando a live consegue colocar o pastor Miguel de volta para darmos prosseguimento com a nossa entrevista, certo? Ele me informou aqui que o link havia caído, eu já mandei novamente, estamos aguardando o retorno do pastor para que possamos prosseguir com a nossa entrevista. Enquanto isso, nós queremos dizer a todos que
nós estamos aí com a BBF Rádio, né? Aqueles que estão nos acompanhando, BBF Rádio, que Deus esteja abençoando os amados através dessa mensagem, que o Evangelho chegue até a sua casa por meio do trabalho desse empreendimento aqui da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade, que o Evangelho possa estar chegando em todos os lugares para a honra e glória do nosso bom Deus. Que o Evangelho cresça e multiplique-se para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra de Deus possa estar se expandindo para a honra e glória do nosso bom Deus. Vamos aguardar só mais um minutinho para ver se estabelecemos o contato aqui com o pastor Miguel, senão nós vamos ficar devendo a vocês o final dessa entrevista e, num outro momento, nós receberemos o pastor Miguel de novo aqui na nossa sala de bate-papo e faremos a conclusão desse tema para a honra e glória do nosso bom Deus e edificação daqueles que estão nos acompanhando. Agradecer a companhia de todos vocês, é muito importante a sua companhia. Nós tivemos aqui um bom grupo de irmãos que ficaram conosco fielmente, participando ativamente, e isso é muito bom, certo? E eu quero pedir mais de vocês, eu quero pedir que vocês estejam expandindo essa transmissão, compartilhando, colocando nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, para que outras pessoas tenham o conhecimento desse maravilhoso tema tratado aqui com o pastor Miguel e de outras entrevistas que virão. Eu quero fazer esse chamamento, esse convite a você, estar reservando parte da sua sexta-feira para esses momentos de entrevistas. Nós ainda estamos nos habituando com a plataforma, estamos indo, digamos assim, a entendermos completamente como funciona e esperamos que você esteja conosco, nos acompanhando, enviando os links e fortalecendo para o crescimento da sua obra. Bom, como nós estamos com esse problema técnico, nós vamos encerrar a nossa transmissão. Afinal de contas, já estamos aí com vocês há 1h20 e eu vou ficar devendo o final dessa entrevista. Na próxima entrevista que tivermos com o pastor Miguel, eu vou continuar com esse bate-papo com ele em relação à doutrina, certo? Então, fiquem aguardando que o pastor Miguel voltará talvez em 3, 4 sextas-feiras para a gente concluir esse momento. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela companhia e que Deus nos abençoe rica e poderosamente.